Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos mais da Tua palavra. E o Senhor possa revelar através do nosso bispo, Gervásio, tudo aquilo que o Senhor quer que entendamos, que seja revelado da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por esta noite. Abençoa cada vida que vai participar deste estudo. Te agradecemos por tudo, Senhor. E Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos pegar um tempinho para a gente dar uma pensada aí, um pouquinho mais, né? 1 até 8, né? Capítulo de 1 até 8. O que é que chamou a atenção de vocês, né? Na prática, o que é que a gente traz para a vida da gente, em termos concretos, práticos, aquilo que Paulo escrevendo aos Romanos, né? Diz, né? Para a vida da gente, assim, de forma muito específica. O que é que Paulo traz aí, que a gente pode trazer para a vida da gente como algo prático, né? Ou que são dilemas aí das pessoas, eles podem clarear para a gente em termos de vida de um cristão. Microfone aberto, quem quiser falar pode entrar e vamos nós. Dúvidas, questões, né? Gostaria de falar. Sugestões, mas a pergunta primeira é assim: na prática, o que é que nós podemos trazer para a vida da gente como cristãos, daquilo que Paulo está dizendo aí de 1 a 8? Eu já vou. Eu posso falar? Pode. Pronto, eu já vou. Inclusive, se já tivesse entrado hoje, se a gente fosse entrar logo no 9, no capítulo 9, eu ia pedir para voltar um pouquinho para o 8, porque esse versículo de Romanos 8, 28, ele não pode passar batido. Realmente, ele é muito importante na vida da gente. E, para mim, na prática da minha vida, há muito tempo eu aprendi esse versículo, né? Há muito Uhum. tempo. E ele me ajuda muito no dia a dia, muito. Então, eu aprendi que a gente pode agradecer a Deus por tudo, viver com um sentimento de gratidão. Por quê? Porque até diante das situações difíceis, tudo que acontecer de negativo na nossa vida, para nós que cremos, Deus faz com que coopere para o nosso bem. Então, por isso que a gente pode agradecer a tudo. Uhum. Perfeito. Perfeito, muito bem. Isso é amor. Eu tenho vivência, tenho prova disso na minha vida. Entendeu? Então, Amém. esse versículo de Romanos 8, 28, para mim, é marcante. É o meu dia a dia. Entendeu? Amém. Amém. Muito bom. Alguém mais, minha gente? Tesourinho, onde é que pegou assim mais forte para você? O que me deixou assim mais pensativa foi exatamente deixa eu ver aqui onde ele começa. Parece que é o 29, que fala sobre a predestinação. Eu fiquei pensando nisso. Hum, Aí fiquei pensando também no que você falou. A gente não pode justificar Jesus, questionar Jesus, né? Jesus não pode jamais ser questionado. Mas no estudo de ontem, é porque não, eu guardei no livro ali, não estou sabendo qual foi o livro que eu botei. Mas no estudo de ontem, o que mais me, o que mais me chamava a atenção quando a gente estava falando no estudo era exatamente a predestinação. Essa predestinação Deus, né? Que uhum, Jesus escolheu já aquelas pessoas que são predestinadas para viver com Ele. Não sei se eu entendi direito, se foi assim mesmo, hum, né? Já tá. E mais, eu fico pensando, toda a Bíblia do Novo Testamento está falando de amor, de perdão, que se nós nos arrependemos, caminharmos com Jesus, nós estamos salvos. Aí eu fiquei pensando nisso, eu digo, meu Deus,
Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, será que eu estou nesse plano? Será que eu fui escolhida, Senhor? Eu gostei da risada de Lendi aí. Lendi, olha, Lendi, na semana passada, na quarta-feira, ela disse um negócio muito interessante que a gente deve guardar. Ela deu uma captada assim, sabe? Que amarrou a questão, sabe? A questão de a gente querer julgar Deus, né? Querer que Deus faça conforme a vontade da gente. E aí eu respondi uma coisa para alguém aí, né? Assim, tá lá um bando de condenados dentro do presídio, tudo condenado à morte, né? Aí ele resolveu tirar ali 10 condenados daquele monte de condenado ali, né? Ele foi ruim porque tirou os 10. Não, Ele foi injusto porque tirou 10. Não, porque os caras não, estavam porque a lá gente condenados. vê. O destino estava resolvido deles. Agora ele foi lá, o juiz foi lá e tirou 10. Disse: eu quero esses 10 aqui do meu lado. Vou dar eles outra chance. Ou vou dar uma chance eterna aí, né? Então veja, a gente tem a mania de querer julgar de acordo com os padrões da gente. E a gente não pode julgar Deus, né? Veja, quando eu falo que a gente não pode questionar Jesus, não é questionar no sentido de fazer perguntas a Jesus. Eu acho que a gente tem que se perguntar, não tem nenhum problema. Jesus não vai ficar chateado, mas Jesus, eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo. O Senhor me ajuda para eu entender? Nenhum problema, sabe? Agora dizer, Deus, o Senhor está errado, o Senhor tinha que salvar todo mundo. Aí é outro departamento. Não, mas eu Aí eu estou não. julgando Deus, Eu entendeu? sei, Salvar se a pessoa querer ser salva. essa questão de julgar Deus, eu sei que nós não temos esse direito, Agora, uma coisa que né? conforta a gente, sabe o que é? Deus quer salvar, né? Sabe o que é, tesourinho? É que eu digo assim, que quem crê é quem ele escolheu. Aí você assim, rapaz, será que eu estou salvo? Claro que você tem certeza da sua salvação. A gente tem certeza de onde é que a gente está, sabe? Porque Então, Paulo fala o tempo todo assim, perseverança. Paulo mostra é, muito isso, né? isso, Perseverança, fé, confiança, isso. né? Você não desistir de você. É a Uhum, gente ser firme mesmo e é, não desistir. não ficar Não no desistir caminho. da caminhada. Então, Isso. Paulo fala muito, é muito forte isso em Paulo, né? Da Aham, perseverança, do amor, do é. respeito, que ele. Tudo É isso eu tão, entendi, mas ó, Paulo é muito forte no que ele fala. Ele vai ser forte em tudo. E é. quando entrar no 9 é que você vai sentir o tamanho do É. peso no capítulo 9. Quando ele chegar, que ele vai dizer que tem judeu que não é judeu. Aí você vai dizer, peraí, como é que é a história? Como é que tem, como é que tem gente em Israel que não é israelita? Que não é Que Israel. história é É. essa, entendeu? Então, veja, Uhum. Paulo, ele é um cara que, quando a gente olha para o livro de Romanos, a gente vê de forma muito clara a doutrina cristã, né, dentro dele. Veja, só para a gente entender, ele começa É. mostrando, né, primeira coisa, todo mundo é culpado. Ele vai, lembra que a gente foi trabalhando os capítulos, né? Ele separou, Lembro. né? É. Separou, né? E chegou no final dizendo judeus também são culpados e como são culpados. Aí ele saiu mostrando primeiro a culpa. O homem, né? Ele é culpado de tudo. Então ele está perdido. Em outras palavras, assim, Paulo está dizendo, olha, o ser humano estava perdido. Aí depois ele mostra o quê? Que apesar de ter um ser humano perdido, né? Deus justifica esse ser humano. E a justificação não é por obras, é por fé. É. Pela Aí fé. até parece assim estranho. Ora, se o cara vai ter fé, então Deus. Por que é que Deus não vai salvar quem vai ter fé? Aí você pode entrar numa rota aí que Calvino vai dizer, não, mas quem tem fé é quem ele escolheu. Ô, Gervásio, aí a gente poderia dizer que, pegando assim esses 8 primeiros, né? Hum, Paulo mostra o julgamento de Deus sobre o isso. pecador. A justiça de Deus. Para É, falar de justiça, porque a turma entende mais claro. Um Deus justo fazendo justiça, né? depois ele mostra que, após esse julgamento, tem a graça, Tem a graça, né? E exatamente. é pela graça que ele vai salvar a humanidade. E É, a partir daí ele diz qual é o plano dele. A partir o do 9 plano. ele diz qual é o plano de Isso, salvação para o homem, né? Mostra exatamente. primeiro para aqueles judeus que não creram,
mas que Isso. podem ser enxertados, como eu falei, eu acho que você Isso. viu A oliveira braba. 12, né? Ele mostra daqueles galhos que foram cortados da oliveira verdadeira, Brava. Isso. e depois inclui os gentios, que é o enxerto Isso. dos novos galhos, né? Isso daí já no 11, né? E assim, a gente vê que tem muita ligação, do 9, 10 e 11, todinho pegando aí o plano de Deus, tanto para judeu como para gentil. Isso, perfeito. Perfeito. Cleomiro já está fazendo a abertura do próximo episódio, da próxima Epic, né? É Ô, spoiler. Gervásio, eu gostaria de ressaltar um ponto que Ivonete falou. Ela disse assim, como eu estou entre os escolhidos, então, quando a gente conhece, né, Cristo e aceita como Salvador, o próprio Espírito Santo nos dá ciência, né, de que nós somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que fala, o nosso Espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Tudo isso decorrente desse processo de aceitação do sacrifício dele, de toda a história da salvação. Exatamente. Então, qualquer momento de dúvida, a gente tem que entender que é buscar o Espírito Santo de Deus que nos revele, né, ou que nos dê certeza, convicção. E essa convicção a gente vai adquirindo também com o conhecimento da palavra, né? Exatamente. É o Espírito quem testifica, né? O Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, né? Então, é aí que a gente vem com a certeza, né? Vamos lá, mais alguma questão, comentário? À vontade, gente, para a gente aproveitar aí. A gente chegou na graça, agora vai entrar no plano de salvação, né, Cleomiro? É isso. Gervásio, Oi. assim, eu faço uma leitura diária aqui, através do nosso livro do Cursilho. Certo. E hoje, realmente, tem uma parte de Moisés que ele intercede justamente pelo povo de Israel quando fizeram aquela adoração ao bezerro de ouro. Bezerro, né? E assim, Moisés pede para ele perdoar, mas mesmo assim ele ainda castigou um pedaço, né? Isso. Um Aquelas pedaço pessoas que realmente não deram as costas, né? Na verdade. Mas aí onde a gente tem que perguntar, e Deus foi injusto por isso? Na verdade, não, porque assim, com todas as provas daquela travessia de sofrimento saindo dos egípcios, com tudo que ele estava fazendo, e as pessoas ainda não se curvavam, assim, não sempre duvidavam, sempre cobrando. E ele sempre mostrando, e na parte principal aconteceu. Então veja, dentro do povo escolhido, né, tinha um povo que não estava escolhido, que estava perdido. Ok, beleza, ótimo. Mais gente? Boa noite. Eu queria perguntar. Eu peguei o grupo já em andamento, eu peguei os primeiros capítulos. Certo. E eu achava que assim. Tá cortando, Kelly, tá cortando. Tem um desenho animado por aí em algum lugar que tá interferindo aí. Silvinha, fecha o microfone, Jorge. Minha neta aqui junto de mim. Fala, Kelly, agora. Consegue ouvir agora? Agora sim. Pronto, então. Antes de iniciar o estudo aqui no grupo, porque quando eu entrei já tinha começado, né? Eu não peguei os primeiros capítulos. Eu não conhecia assim, sobre a predestinação, então eu achava que se Jesus morreu na cruz, se é o plano da salvação para a humanidade, então a predestinação seria isso, né? Assim, ele predestinou os homens à salvação, ou seja, ele morreu por todos na cruz. Isso seria a nossa predestinação, né? Não como a gente aprendeu aqui, né? Que há um grupo
e sim que todos estariam englobados nessa predestinação a partir do sangue dele que foi derramado por nós. Isso, isso. Veja, a gente tem que entender o seguinte: o ser humano em Adão, que foi o que Paulo começou falando lá desde o princípio, tá certo? Ele entrou inclusive na geração de Adão e na geração de Cristo. Ele falou aqui nesse próprio texto de Romanos. Então, o ser humano que estava condenado, né, que se afastou de Deus lá em Adão, ele está predestinado à morte, né? Morte eterna. E aí, Deus resolve, por meio de Cristo, pagar o preço para que aqueles que nele creiam não pereçam, como diz João, mas tenham a vida eterna. Só que aí a gente tem que olhar para isso com carinho, para não pensar que quando a gente diz que todo aquele que nele crê não pereça, é todo mesmo. É toda a humanidade que crê, tá certo? Mas a gente tem que entender uma coisa, que a humanidade que crê em Jesus é a humanidade que Deus já escolheu. É o povo escolhido de Deus, tá certo? Então a gente não pode. Eu estava contando aqui a ideia do presídio, tem lá uma centena de condenados, e aí o juiz resolve pegar 10 e tirar de dentro do presídio por misericórdia. Tu entendeu? Aí veja, Jesus vem para morrer por todo aquele que nele crê. Aí a gente pode fazer agora uma volta aí, né? Vamos começar a juntar texto. A pregação, a fé nasce no coração da gente como? Pelo ouvir a palavra. A palavra. E quem é que planta no coração da gente a fé? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então a gente começa a ver o seguinte, ora, mas se Deus escolheu, eu não preciso de pregar a palavra? Claro que precisa, porque a fé vai vir pelo ouvir. Os escolhidos serão resgatados, né? Pela fé, como Abraão foi resgatado por fé. Abraão não foi resgatado por obra, foi resgatado por fé. Então, veja, se a gente fosse andar na linha da argumentação dos arminianos, não, então se a predestinação é uma realidade, ninguém precisa pregar a mensagem do evangelho. Mas o propósito de Deus é que a salvação aconteça por meio da pregação do evangelho. É por isso que Jesus disse, ide e pregai, porque o ide é o que vai ao encontro dos corações que foram escolhidos ou predestinados para a salvação. Entendeu? Aí a gente tem uma dificuldade muito grande de entender essa arrumação divina, porque a gente quer usar o padrão da gente, não é? E aí eu lembro sempre de um amigo nosso, muita gente aqui conhece o Romero. O Romero um dia estava no grupo de discipulado comigo, ele disse assim, Jeff, eu fico pensando assim, um dia eu estava lá cruzando o sinal da Agamenon com aquela Rui Barbosa, ali do lado da IBM, antigo prédio da IBM, e eu vi uns caras pedindo ali. Eu fiquei pensando, rapaz, por que é que Deus não resolve isso e não acaba com a miséria, né? Aí eu fiquei pensando, quando eu vi, eu estava atravessando o sinal, lá veio o caminhão, já ia passar por cima de mim. Pronto, você ia perguntar ele ao vivo, né? Você ia perguntar ele ao vivo. Então, veja, tem coisa que a gente julga, né? E a gente quer resolver com os critérios da gente e não com o critério de Deus. A gente acaba tentando dar um jeito, né, na forma de Deus, porque aqueles que ele de antemão sabe, veja, Deus de antemão sabe quem serão os vasos que vão desonrá-lo, né? Ou seja, Deus não deixou de criar as pessoas porque elas vão ter fé ou não vão ter fé. Deus não tirou da gente a possibilidade da criação. O oleiro fez o vaso de honra e o vaso de desonra, né? Mas ele fez isso e ele é oleiro, ele é quem molda o barro. Então ele tem o direito de fazer o vaso do jeito que ele quer. O problema é que a gente quer enquadrar Deus, esse que é o problema, entendeu? Isso aí a gente tem a dificuldade de entender isso que Paulo está dizendo, né? E que Calvino vem aqui beber, porque ele é claro quando ele fala que Deus escolheu um povo. Ora, veja, Deus escolheu um povo no passado, quando escolheu Israel, escolheu. E Deus foi injusto porque escolheu Israel? Ninguém reclama disso até hoje. A gente é descendência, a gente hoje é israelita e ninguém está reclamando porque Deus escolheu Israel, né? Glória a Deus, escolheu Israel, né? E vamos embora, porque ele escolheu esse povo para
para ser um povo de referência. Agora, veja, esse povo que foi chamado para ser povo de referência, mesmo no meio dele tem gente que não é israelita. Veja, que se não parece, Paulo vai dizer isso. Tem israelita que não é israelita. Porque ele está no contexto do físico e do espiritual. Tu entendeu? Então, vê, Deus de antemão sabe, ou então ele não é onisciente, né? E aí a gente não pode queimar os atributos de Deus. Veja, do jeito que ele é onipotente para fazer o que ele quer fazer e fazer com justiça, porque onde é que está a justiça de Deus, gente? Vejam, a justiça de Deus era todo mundo do inferno, tudo condenado. Ou não era? A queda veio e estava toda a humanidade condenada. Então, Deus misericordioso, bondoso, tirou a gente da condenação como? Por meio de Cristo. Aqueles que ele de antemão predestinou para a salvação, ele predestinou e todo aquele que nele crê, né, em Cristo, não perecerá. Aí, veja, a gente tem a dificuldade de entender Deus, porque a gente quer fazer Deus pensando como nós. A gente não quer pensar como Deus. A gente tem dificuldade. Aí, veja, eu tenho uma pena daquele cara porque ele é um bandido, coitado, vai para o inferno. Eu também morro de pena. Entendeu? Mas nem por isso Deus deixou de ser justo. Deus continua sendo justo, né? E aqueles que nele creem têm que dar glória a ele mesmo, tem que glorificar a Deus porque foram encontrados, né? E foram escolhidos. E a gente não pode tirar de Deus o direito de fazer isso. Porque, na verdade, veja, a justificação da gente é puro favor. É não merecido mesmo. A gente não merecia, mas aí, sem merecer, ele pegou um bocado e disse: eu vou pegar esse bocado e vou tirar da condenação. Né? E aí a gente vai entender o seguinte: por que ele fez isso? Porque ele tem propósito. Aí a gente vai ter que pensar no propósito de Deus, né? Ok? Não fiquem tristes não, mas a gente tem que se deparar com essa realidade para entender que a doutrina da vida cristã, ou a doutrina cristã, ela é isso. Nós precisamos pregar o evangelho, né? Para que as pessoas sejam salvos. E quem será salvo? Aí é a parábola do semeador, né? A semente vai ser lançada, mas só vai cair em terra fértil, e o terreno fértil é o coração dos escolhidos, dos eleitos. Né? O eleito é a terra fértil. Então a gente sai amarrando um texto no outro. A gente não tem muita alternativa, não. A gente tem que ter um cuidado, porque aí Orígenes, né? Nosso querido pai Orígenes, que é um dos pais da igreja, era um herege, né? Então esse negócio de purgatório veio de Orígenes, né? A escola das almas, né? Então a turma pegou a escola das almas e transformou em purgatório, porque Orígenes criou uma teoria, uma tese de que todo mundo ia ser salvo. A turma ia para uma escola de almas, né? Que é onde ele ia passar por um período de chamar de treinamento aqui, né? De treinamento para ser um crente, né? E aí daí ele ia pinotar para o céu. Isso é a tese, gente, que deu origem ao tal do purgatório, né? O cara ia purgar os pecados dele para poder ir para o céu. Então, vejam, um pai da igreja, um cara que é um ícone na história da igreja, inventou essa tese. Então a gente vai encontrar distorção. Agora, veja, da palavra de Deus, a gente não pode fugir, porque aí nela a gente não vai encontrar distorção. A gente pode até ter dúvida, mas distorção a gente não vai encontrar. Entenderam? Nem ficar esperando a moedinha no fundo do gasofilácio, né? Para poder a alma subir. Pois é. Entendesse, Kelly? Então a gente, veja, qual é o princípio que a gente tem que adotar para o coração da gente ficar tranquilo? Em primeiro lugar, todos nós estávamos perdidos, todos sem exceção. Mas Deus, na sua infinita bondade, resolveu pagar o preço, né? Com o sangue do seu filho Jesus, para que aqueles que ele elegeu fossem resgatados das trevas. Então, o juiz tem o direito de fazer isso. Ele, como juiz perfeito e justo juiz, tem. Por quê? Porque ele tem um propósito nessa história. Então, o propósito de Deus está lá e a gente não pode negar o propósito de Deus. Então, isso é uma primeira questão. A segunda é que a gente tem que entender o seguinte: nós temos livre-arbítrio até o limite onde Deus é o Todo-Poderoso. Então, a gente transita com maior, decide, né, quebra a cara, se arrebenta, se acerta, dentro de uma região chamada a região da permissão de Deus. Porque tem coisa que Deus não vai permitir e não vai acontecer.
E tem coisa que ele vai permitir, é um mal, veja. Ah, rapaz, isso aqui é uma coisa do diabo, demoníaca, né? Um mal. Mas até o mal Deus usa para a glória dele, né? Até o mal, vejam, Deus, até o mal, ele pode usar para ser glorificado. Por exemplo, está aí Judas, né? Que era a pura representação do mal traindo Jesus, e Deus usou Judas para que o plano fosse consumado, né? Então vejam que isso você vai ver. Tem uma coisa que acontece que é uma tragédia. Você pode pensar assim, gente, essa Covid é uma coisa do cão, né? Não? É ou não é? É uma coisa demoníaca. Agora veja, o que a humanidade vai aprender nessa fase, que já aprendeu e está aprendendo, é algo. Você vai ver quanto o coração dobrando, se derramando, né? Entendendo, ou seja, de repente, até isso é usado para dobrar o mundo, para que o mundo reconheça quem é Deus. Que o mundo é um pobre coitado, né? Uma pobre coitada criação que na hora que Deus soprar, ela, né? Então, quem acha que é o Todo-Poderoso, essa altura dos acontecimentos, já não acha que é mais, já está morrendo de medo aí por conta de um vírusinho que ele nem nunca viu, não sabe nem o tamanho dele, não tem noção, mas está morrendo de medo, né? E como é que é isso aí, né? Quem é que resolve isso? Aí é quando o cara diz, ah, só Deus mesmo, aí onde o ateu diz só Deus, onde o incrédulo diz só Deus, né? Porque reconhece que não tem poder sobre isso, né? Então essa é uma questão interessante. O grande drama da gente, pessoal, que eu sempre digo, é porque nós queremos colocar Deus dentro de um quadrado, né? Que é o quadrado da gente. E aí a gente querer enquadrar Deus não vai funcionar, porque Deus é soberano, ele é muito, né? Muito, muito maior do que o quadradinho que a gente pensa em colocá-lo. Na verdade, os nossos limites são estabelecidos por ele, e não a gente que estabelece limite para Deus, né? Só que a gente quer limitar Deus. Veja, a juventude hoje diz que Deus é bom se o Deus for para trazer benefícios para ele. Não acredita em Deus, que Deus castigue, que Deus nada, que Deus isso, que Deus aquilo. Quer dizer, Deus só serve se for para me beneficiar. Se não for assim, não serve para nada. Então, um Deus utilitarista, né? E aí você pode voltar para os filósofos, né? Para os tempos passados, que a gente vai encontrar a mesma lógica, né? É a lógica que sempre moveu o mundo. O mundo ele anda nessas ondas, né? Leva um susto, aí todo mundo agora, né? Tem gente que eu conheço que disse, rapaz, eu estou descobrindo coisas maravilhosas com relação a Deus. O cara era um cara que era um incrédulo. Eu disse, graças a Deus. Um disse a minha semana, que agora eu comecei a entender o que é a graça de Deus, que você falava tanto para mim e eu não entendia. Aí disse, pronto, então glória a Deus, você está entendendo que é a graça de Deus agora na prática, né? Deus sendo misericordioso com ele. Aí disse, gente, tu não acreditava em Deus, dizia que eu estava perturbando contigo, como é que tu agora está dizendo isso, né? Então vejam, gente, essa é a realidade, né? Deus, ele move, né? Essas engrenagens todas que o mundo, que a gente vive, né? O que o universo tem, e a gente tem o hábito de querer enquadrar Deus, e a gente não vai conseguir enquadrar Deus nunca, jamais. Tá certo? Então, o que é uma boa prática para a gente adotar a partir de Romanos? Primeira prática, que todos nós estávamos perdidos, né? Todos, sem exceção. E foi o discurso de Paulo. Paulo mostrou exatamente isso. Mas mostrou também que, mesmo sem merecer, o juiz nos tornou justos. Né? E tornou justo como? Ele não tornou justo simplesmente porque ele disse assim, foi justo. Não. Ele pagou o preço, porque ele já tinha determinado a sentença. A sentença era derramamento de sangue. Né? A sentença estava estabelecida. Então, ele pagou o preço para que, na prática, houvesse a justificação. Eu gosto muito de uma história que era contada de um juiz americano, né, que estava diante dele um cara que tinha roubado lá acho que 2 pães, um negócio assim, 2 ou 3 pães lá, e estava diante dele sendo julgado e ele não podia absolver o cara, porque ele estava, para absolver o cara, a lei dizia que ele tinha que pagar, que o cara tem que pagar US$ 10, então não tinha para onde correr. Entendeu? E o juiz, quando viu a história do cara, que ele tinha roubado, porque a família estava passando fome, ele não tinha achado ninguém que pudesse ajudar, não tinha como voltar para casa, sem levar um pão para alimentar os filhos, aí ele escorregou e foi e roubou um pão.
Aí depois que o juiz ouve a história, se comove com ele, pega R$ 10, tira do bolso e diz, pronto, você está livre, eu estou pagando o preço da sua condenação para você ficar livre. Então vejam, o juiz pagou pela condenação, né? Jesus pagou o preço. Então vejam, Deus foi justo em todo o tempo, inclusive sendo fiel como ele é, né? E não dá para ver um Deus infiel, pagando o preço ele mesmo da nossa vida. Tá certo? Se a gente entender isso, que todos estamos condenados, que o juiz, Deus como justo juiz, resolve nos justificar por meio da fé em Cristo, porque ele paga o preço em Jesus Cristo, nós já demos um passo fantástico. E depois entender que ele, como Deus soberano, como justo juiz, ele elegeu. E aí, gente, ele elegeu um povo, né? Ele nos elegeu como seu povo. Veja, a eleição continua em cima de Israel. Se vocês olharem direitinho, a eleição continua em cima do Israel. Só que agora é o novo Israel de Deus, né? Então não há grandes questões assim, grandes. Para a gente parece chocante, né? Quando a gente tem aquela ideia de que Deus é bonzinho, né? É bonzinho, ele vai salvar todo mundo. Aí a gente vai parar na tese do purgatório, né? Entenderam? Daqui a pouco a gente vai querer comprar a alma de alguém aí. Né? Entenderam? Então, gente, não vai, não rola. Então, essa é a mensagem que está dentro de Romanos, que é a base. Veja, a base doutrinária da nossa fé é essa. É todos nós. Se vocês olharem para o livro de Atos, o discurso de Pedro, ele vai trazer isso. Todos nós estávamos condenados. Deus graciosamente resolveu pagar o preço, ou pagar a dívida para nos libertar da condenação, né? E nos libertando, nós recebemos o Espírito Santo como selo da promessa de Deus para viver com ele em glória. Né? Agora, aí tem os desdobramentos de doutrina, como, por exemplo, a doutrina da eleição. Né? E aí a gente vai ver no capítulo 9, vocês vão ver no 9, né? Eu vou fazer um negócio com vocês hoje. A gente hoje vai ler o capítulo 9 inteiro, para depois voltar, né? Uma prática que a gente fez um dia desses. Para a gente voltar, para vocês primeiro tomarem um choque e depois a gente administrar os impactos, né, Cleomiro? Ok? Vamos fazer isso então? Ou tem mais alguma questão aí, gente? Danilo agora já está engraçado, viu? Minha irmã Raquel, muito bem-vinda, viu? Vamos ler, gente. Quem quer ler o 9? Vamos ler o 9 de uma tirada. Já vi que Ivonete se balançou ali para ler. Pode vir, Ivonete. É ler o capítulo 9 todo, é? Todo, vamos ler todo, é pequeno. Ok. É pequeno. Ok. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo digo a verdade. Não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, os dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta:
por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para os propósitos de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que clama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. E não é clama, é chama, viu, gente? É chama. Por aquele que chama. E foi dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me-á, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja com a areia do mar. O remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho
em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Amém. Chocados? A gente, quando lê com calma, né, e com os olhos bem assim ligados, pensando no texto, refletindo sobre ele, a gente tem outra perspectiva, viu, gente? O problema é que a gente muitas vezes lê o texto bíblico, a gente vai lendo, e a gente não para refletir, aí passa por cima de tudo, né? E aí não para nas partes que são importantes. Vejam que o capítulo 9 está aí recheado, né, de eleição. Paulo está sendo, no capítulo 9, aliás, ele pega, né, assim, ele aprofunda mais ainda aquilo que ele disse lá no final do capítulo 8, né? Então ele aprofunda, ele dá um mergulho mais profundo, ok? Então vamos fazer assim, vamos devagarzinho aí de novo, né? Vou pegar somente o comecinho para a gente ter um pouquinho de gosto sobre a leitura e a gente vai clareando aí agora os temas polêmicos em seguida, tá certo? Então vejam, gente, uma coisa importante, que Cleomiro falou aí agora há pouco, era que a gente pensasse, né, no capítulo 9, mas já enxergando os capítulos 10 e 11, né, como se fosse Deus trazendo aí o plano de salvação, né, o propósito dele agora para nós. E aí, vejam, a introdução dos capítulos 9, 10 e 11, é importante, eu vou resgatar isso que Cleomiro disse, né, ela vai trazer, em cada capítulo, uma preocupação de Paulo em relação ao povo de Israel, tá certo? Se você observar no capítulo 9, né, que é o primeiro, ele está falando aí acerca de um povo incrédulo, né? E que a incredulidade é pior, né, do que o problema da questão intelectual do povo, né? Não é simplesmente o conhecimento de lei, né? E aí o que acontece? Ele vai dizer que ele está triste e angustiado por conta desse povo, tá certo? Vejam aí logo no começo, capítulo 9, verso 1, né, e 2, diz assim, ó, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Né? Veja que ele, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, veja, ele está mostrando aí a tristeza profunda que ele sente, né? Por conta de um povo que é visto como um povo incrédulo, tá certo? E é um povo que traz tristeza ao coração dele, que diz que o desejo dele era que esse povo fosse salvo. Na verdade, era o grande desejo dele, era esse, né? E aí ele vendo esse povo incrédulo, pegado em lei, o que é que ele vai dizer, gente? Eu preferia ser considerado um cara maldito, expulso da comunhão, né? A gente pode dizer assim, expulso da presença de Deus, a ter esse povo perdido. É claro que Paulo não ia desejar isso, né? Mas é uma forma dele expressar a profunda tristeza que ele tem. Então, vejam, o capítulo 9, né? A grande ênfase que Paulo vai trazer aí é o propósito de Deus, né? De acordo com a eleição. Então, ele vai falar do propósito de Deus baseado na eleição, a doutrina da eleição. A eleição é uma doutrina, gente. Né? É uma doutrina de base da gente. Eu já disse aqui, a igreja reformada é uma igreja, né, que tem pensamento calvinista, ela tem esse pensamento dentro da sua doutrina, não é? Porque ele é bíblico, e aí a gente tem que voltar para os 5 sola, né? E aí o sola scriptura, né, somente a escritura, ela está acima de conceitos que vieram pela tradição, mas que não são conceitos fincados, né, com base na palavra de Deus, dentro de uma boa exegese, tá certo? Então, primeira coisa é Paulo mostrando essa tristeza. Então, ele está confessando... Só uma questão, né? Pode dizer, tu colocasse aí como as igrejas reformadas, de uma maneira geral, elas têm assim uma tendência a crer né, na predestinação, como uma igreja, as igrejas de orientação calvinista. Mas, por exemplo, igrejas
reformadas e ortodoxas, né, como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, elas não creem ou a doutrina de fé delas, né, não se baseia na predestinação. Então, rapaz, elas são mais calvinistas do que Calvino. É tão forte Assembleia isso. de Deus, Oxe, é tão Assembleia de forte Deus, isso que eles acham que somente os assembleanos estão salvos, o restante ninguém está salvo mais. Tu tem ideia, eu estava um dia conversando na empresa com um cara que é da igreja presbiteriana, chegou uma assembleia, aí falando assim, aí no lugar dele chamar o cara de irmão, chamou de primo, sabe? Disse, primo, aí eu disse, ué, Carlos, ele é teu primo? Ele disse, não, ele me chama de primo porque ele diz que eu não sou da assembleia, sou da igreja presbiteriana, então eu não sou irmão não, eu sou primo. Eu disse, então ele deve ser irmão do diabo. Aí o cara tomou um susto, né? Disse, então, mas aí, né, Gervásio, a gente tem um caso, né? Pode, hoje, né, para um grupo feito esse que está reunido aqui, pô, esse cara é um debócio, né? Esse cara precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Mas eu digo assim, do ponto de vista, mas de doutrina de fé mesmo, eu estou dizendo isso, né? Porque a igreja batista, veja, a Batista, a Assembleia, todo mundo está fincado dentro da doutrina, vou chamar de Calvino, falando doutrina da eleição, sabe, Luiz? Que no final ela bate em Calvino. Eu estou aqui pegando o livro de Wayne Grudem, que é um teólogo batista americano, e ele fala exatamente, ele traz exatamente isso como pensamento para a igreja, né, de doutrina para a igreja. Ele não está falando nem de igreja batista, sabe? Eu tenho uma crítica a esse cara, a única crítica dele é a visão dele com relação à mulher dentro da igreja, sabe? Ele diz que a mulher não pode ocupar cargo de liderança dentro da igreja. Aí ele faz um arrazoado, sabe? Todinho, em cima de um único verso bíblico lá, que é o de Paulo escrevendo a Timóteo. Tu entendesse? O restante ele usa tudo quanto é de verso da Bíblia para fazer a síntese doutrinária, tu entendeu? Mas tanto a igreja batista como a presbiteriana, ela é clara, né? Ela diz com todas as letras, sem nenhuma preocupação, a visão dela doutrinária. A gente não fica batendo isso, por quê? Porque a gente não fica batendo isso como igreja reformada, sabe, Luiz? Para a gente não valorizar a discussão, né, que gere divisão em meio a um povo que ainda está imaturo, não tem maturidade, né? Então a gente está pregando, a gente está explicando, mas não está colocando o tema como um tema prioritário de doutrina, porque a doutrina maior é a doutrina da graça de Deus, né? E ela, logicamente, que vai trazer isso dentro do contexto de vida da gente. As pessoas normalmente têm muita dificuldade de entender essas coisas, sabe? O que eu estava dizendo, a gente quer muito fazer Deus, né, de acordo com o lado bonzinho que a gente tem. A gente tem um lado bonzinho dentro de nós, a gente quer o Deus bonzinho, não quer um Deus justo, sabe? Aí a gente tem essa dificuldade, mas está aqui meu amigo Wayne Grudem falando sobre essa doutrina da eleição. Ele gasta um bocado de página do livro dele, viu? Ele diz assim, só para tu entender, podemos definir a eleição como segue. A eleição é um ato de Deus antes da criação, na qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da sua suprema boa vontade. Eu só coloquei isso, Evásio, não é que eu tenha... eu estou falando agora do modo pessoal. Eu entendi o que você falou. Agora, porque como esse grupo ele está muito heterogêneo, claro, e é bom que a gente tenha esse espaço para discutir, a gente tem assistido, como eu já comentei, em outro espaço, em outro momento, muito mesmo, né, da igreja, pelo menos, eu vou dizer assim, da Convenção de Pernambuco, não vou nem, que aí eu estaria questionando o que tu estás colocando, e não é a questão não é essa. A questão é que, quando hoje a gente vê que os debates estão sendo feitos, eles são, assim, frontalmente contrários à doutrina, menos a orientação daqui, a orientação da predestinação. Eles creem, e a gente tem assistido, por exemplo, um culto feito esse, né, ministrado por eles, onde todos os ministrantes, a STEADEB, que é a Escola de Teologia das Assembleias de Deus de Pernambuco,
peremptoriamente não aceitam, porque a palavra não é aceitar, mas Só um minutinho. Não Cleomir, valorizam, pode né? deixar o som, Cleomir, que está dando muita interferência. Eles não valorizam, né, Luiz? Eles não ficam levantando o debate nesse sentido, né? Na realidade eles não creem, assim, que seja, como é que eu diria, Jesus? Que seja a predestinação o foco da salvação. Sim, Entende? e eu também não. Pronto. A Eu questão... também não. Não, 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 não. Veja, a predestinação é uma doutrina da escolha de Deus, mas o foco da salvação é sempre Jesus. É Ok. sempre o que Jesus realizou e não o que a gente faz. Até Né? porque, né, João 3,16 diz assim, que Deus amou muito a maneira, Isso. a todos aqueles que neles crê, e não todos aqueles a quem ele escolheu, né? Pois é, pois é. Em primeira Mas instância... aí tu vai bater lá em Calvino. Ele diz que Calvino vai dizer que quem crê é quem ele escolheu. Entendesse? Entendesse? Veja, aí a gente vai voltar para um lugar, assim, veja. Onde é que nasce a fé no coração da gente? Quem é que coloca a fé no coração? Então, né, Gervásio, é que a gente está, assim, levando a coisa para um conhecimento muito doutrinário, né? Porque Isso. Calvino, como eu, como você, como Cleomiro, como todos os homens e mulheres que estão aqui, são seres humanos, né? Isso, Ele exatamente. próprio, ele teve a impressão pessoal dele acerca de tudo isso, né? Que a palavra... Uhum. Eu estava até aqui, uma nota da Bíblia de Genebra, que a gente pode, como é que eu diria? Resumir essa questão da eleição naquela palavrinha teológica que a gente chama mistério, soberana vontade de Deus. Perfeito, exato. Perfeito. Ô, Gervásio, aí quando Oséias fala nesse texto que Paulo cita aí, quando lá em Oséias ele diz que existe o Ami, que é meu povo, e o Lo-Ami, o não meu povo. Uhum. Aí já estava antevendo isso daí de judeu e gentil. Não, veja, o Zé está falando aí de judeu e gentil, né? Mas Paulo vai usar, inclusive, ele, o não gentil. É difícil dizer para tu que Osés estava antevendo a salvação chegando para os gentios, sabe? Porque ele mostra aí que o povo judeu se prostituiu com relação a Deus. Uhum. Né? Então, por isso ele escolhe o outro, que seria escolhe o Lo-Ami, né? O não meu povo. Mas esse não meu povo aí, a gente tem aí questões interessantes. Veja, no meio do povo de Israel tinha gente que não era israelita, mas se tornou israelita, né? E aí, Osés pode dizendo que ele tá usando o não meu povo aí para que o povo de Israel fosse para a disciplina, tu entendeu? Veja, é o que o Luiz está dizendo, são áreas que a gente tem que a gente não conhece na profundidade completa, porque para a gente é mistério ainda. Tem coisa que é mistério, velho. A gente não vai conseguir alcançar a sabedoria de Deus assim. A gente vai alcançar o suficiente para a gente crer e ir adiante. Veja, a doutrina da eleição está aqui colocada, Paulo é claro com isso, né? E a gente tem que entender que Deus é soberano, ele é o justo juiz, né? E a gente vai avançando assim. Agora, veja, Deus é Deus, ele faz o que ele quer e como quer, né? Ô, Gervásio, quando você diz assim, que tem não israelita no meio do israelita, é o israelita que não seguia a lei, ou é um povo de fora que viveu conforme os costumes de Veja, Israel? eu falei do não israelita em dois tempos. Falei do não israelita quando chegou, quando alguém se juntava de outros povos ao povo de Israel, né? E ele recebia o mesmo Deus, ele era considerado como se fosse um israelita, ele era agregado ao povo, tá certo? Mas aqui, quando Paulo fala de judeus que não são judeus, ou de israelitas, né, que não são israelitas, ele está falando do povo de Deus mesmo, do povo de Deus, dos caras que ficaram na lei e dos que receberam Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, ó, tem gente que é descendente de Abraão fisicamente, mas não descende dele na fé. Em outras palavras, ele está dizendo, o cara é descendente de Abraão porque é povo
da descendência de Abraão, né? Mas não é descendência na fé. E a gente que é descendência na fé é Israel de Deus, entendeu? Então essa arrumação essa coisa que Paulo está fazendo, trazendo o gentil, né, para descendência de fé e tirando o judeu de descendência física que não descende da fé. Ele está fazendo essa brincadeira assim interessante aí no texto, entendeu? Então vê, para a gente pegar esse bloquinho aqui e trabalhar ele, veja que Paulo está dizendo o seguinte: é a tristeza dele, e aí ele diz assim, ó, do verso 4 para frente: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos nós Deus bendito para todo sempre. Amém. Então veja que Paulo está trazendo aí, além da angústia dele, uma coisa interessante, o privilégio, né? E a gente já falou lá atrás sobre isso, o privilégio do povo de Deus, uma coisa que ninguém tinha. Era um povo profundamente privilegiado, né? E isso causa até assim uma espécie de espanto, né? É como se fosse, rapaz, eu não consigo compreender vocês, né? Vocês que têm esses privilégios todos, né? E essa infinitude de privilégios são capazes de rejeitar o Messias. Vocês conhecem a lei, a Escritura aponta para o Messias, né? Está aí diante de vocês, né? Ele listou aí 8 privilégios, né? 8 é um número infinito, né? Símbolo do infinito para o judeu. Então vejam, isso tudo diante de vocês e vocês rejeitaram o Messias. Então, ele vai dizer adiante, né? Então, são israelitas na lei, né? Na descendência carnal de Abraão, mas não são israelitas por fé, né? Não tem a descendência por fé, a fé de Abraão. Então, esse primeiro bloco está trazendo exatamente isso, a tristeza dele e a surpresa, né? Ou a perplexidade, se a gente achar a palavra perplexidade mais precisa para isso, né? Para com esse povo. Aí só para vocês terem ideia, essa Bíblia que eu uso aqui, né? É uma Bíblia interessante. O cara fez um comentário bem legal, né? É Charles Healy, né? Ele diz assim, ó: aqui Paulo começa a discutir questões complexas acerca do povo judeu. Por que eles estavam rejeitando o evangelho? De que maneira esse plano de justificação, independente da lei, estava relacionado à posição privilegiada dos judeus? As promessas feitas em suas alianças haviam falhado? Ele fez essas perguntas aí, né? Deixou para nós as perguntas. Então, Paulo lançou aí luz sobre um tema interessante. Ora, vocês são um povo que tem esses privilégios todinhos dentro de vocês e vocês, não é? São os incrédulos. Isso dói meu coração em ver a incredulidade de vocês. Não tem coisa que a gente, quando vê, dói o coração da gente, né? Era Paulo. Ô, Gervásio, é como tu tens, né, em cada estudo dito, né? Aplicação prática. O sentimento de Paulo é o sentimento que certamente as pessoas que eu estou vendo aqui nesse grupo, né, muitas já participaram de concílio e foram dirigentes. É você passar aquele tempo lá de curia com o cara, dar o ensinamento, discipula tal e tal e tal, aí caminha. Aí daqui a um ano, tu passa num bar e tu vê o cara, daquele de novo entregue, né, às coisas do mundo. Então, o sentimento do coração da gente é assim: ô Jesus, como eu queria nessa hora, né, claro, né, parafraseando Paulo, tá errado, e não saber que o fim desse cara vai ser triste. Recebeu como os judeus toda a doutrina, todo o ensinamento, e está voluntariamente dando as costas. Oh, que tristeza, meu Deus. É o sentimento de Paulo. É verdade, exatamente isso. É o sentimento dele mesmo aí sendo expresso, né? Que é o que a gente sente quando a gente vê uma pessoa muito querida da gente. A gente vê até em família, gente. A gente foi, levou a mensagem, o cara fez concílio, foi na igreja, daqui a pouco o cara tá perdidão, dizendo não quero mais. Né? É o que Pedro fala também, né? A porca lavada que volta à lama. A lama, exatamente. É o cachorro que volta ao vômito. Ao próprio vômito, exatamente. É isso, gente. A gente vai devagar, viu? Aqui o 9 é pesado também, a gente vai devagar para a gente não ficar aqui estressado com isso, mas sempre entendendo o seguinte, veja,
Vejam bem, gente, é a gente buscar o equilíbrio em tudo que a gente lê, né? A gente não quer aqui quer trazer o conhecimento, mas a gente não quer botar ênfase toda na doutrina de predestinação, porque aí vai cair numa discussão calvinismo e arminianismo, e eu já disse para vocês, quando eu vejo essa discussão, eu pergunto quantos Calvino salvou e quantos Armínio salvou. Aí a turma diz nenhum. Eu digo, então deixa de conversar besteira e vamos focar Jesus, que ele é o centro da nossa conversa, né? É o centro da nossa fé, é ele que é aquele que deve ser olhado, né, amado e adorado. Amém? Gente, alguma questão nesse bloquinho? Alguma fala a mais? Não? A Aninha ficou com a cara de tristeza, né? Amém, então. Então vamos orar, gente. Vamos orar. Eu vou escolher alguém bem diferente hoje para orar aqui para a gente encerrar. Vou pedir para Danilo fazer essa oração final aí. Ok. Oramos. Justo e eterno Pai, meu Deus, obrigado, Deus, pela essa palavra maravilhosa, Senhor. Abre a nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, colocar em prática, Senhor Deus. E usar, Deus, no nosso dia a dia, que a Tua palavra é perfeita, boa e agradável, Senhor. Senhor Deus, nos ajuda a cada momento. Peço oração também, Senhor Deus, em prol do meu irmão e a família dele, que estão todos acometidos de Covid. As duas filhas e a esposa estão passando por um momento de dificuldade. O Senhor vá lá, restaura a saúde deles, Senhor, e tome providência, faça segundo a Tua vontade, Paizinho. Obrigado por mais esse dia, obrigado por esse estudo. Possamos estar aqui, Senhor, afinco, aprendendo cada dia mais do Teu amor, da Tua palavra e da Tua unção. Eu agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Gente, boa semana para vocês aí, até domingo, né? No culto e domingo de tarde na escola bíblica dominical, né? Amém, Gervásio. Continuar esse papo aqui, viu? Deus abençoe vocês aí. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.